Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos o estudo do capítulo 6 de Miqueias. Vamos estudar Miqueias, capítulo 6, versículos 9 a 16. Nesse texto, verificaremos ainda mais acusações divinas contra o seu povo, pois ainda não tinham se convencido dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Esse texto é uma sequência do diálogo que Deus estabeleceu com o seu povo. Ao terminarmos o programa passado, vimos que Miqueias mostrou de modo claro o que Deus pedia do seu povo e o que Deus pede de todos nós, seus filhos. No versículo 8 de Miqueias, nós vimos um bom resumo da vontade de Deus para a vida de cada servo dele. Deus requer que, por um lado, pratiquemos a justiça, odiando o pecado, e aplicando a palavra dele em tudo o que fazemos. Praticar a justiça é algo ativo, é uma atitude que devemos obedecer. Praticar a justiça é nos esforçarmos para estabelecer uma sociedade reta, é advogarmos em favor dos menos favorecidos. Mas a justiça precisa ser governada pela misericórdia. A misericórdia deve mostrar o amor de Deus em nossa atitude para com os outros. É preciso amar a misericórdia, pois Jesus disse que seriam felizes aqueles que fossem misericordiosos, pois também tinham recebido e tinham sido agraciados com a misericórdia divina, conforme lemos em Mateus capítulo 6, 12 a 15. Devemos perdoar os nossos inimigos e amar os necessitados. Da mesma maneira que Ele perdoa, devemos perdoar também os que pecam contra nós. Mas, em tudo isso, acima dessas atitudes, Deus quer que percebamos ser essencial mostrarmos a humildade no nosso relacionamento com Ele mesmo. Você deve se lembrar de Mateus 5:3. Devemos caminhar humildemente diante de Deus. A vida que agrada a Deus requer uma relação pessoal de dependência dEle, pois não somos salvos pelas obras ou por qualquer coisa que possamos fazer. Se vamos caminhar com Deus, temos que nos humilhar, como nos ensinou Tiago. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:7 e Tiago 4:10. Então, se fizermos assim, teremos e manteremos comunhão com Ele. Ora, essas atitudes são fundamentais e elas são tão sérias, descrevem tanto aquilo que Deus quer de nós, que o Senhor Jesus repetiu de um modo geral quando estava conversando, quando estava, na verdade, advertindo os líderes religiosos da sua época. Como nós mencionamos no programa passado, em resumo, Jesus mencionou essas três atitudes em Mateus 23:23. Na verdade, quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, sempre encontramos essa questão: justiça versus sacrifício. Deus sempre quis a obediência do homem. Samuel dissera para Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. No sistema do Antigo Testamento, os sacrifícios foram uma maneira de pedir perdão, e assim se tornaram um dever de todo pecador. Mas Deus preferia muito mais a obediência. Pense comigo. Imagine um pai cujo filho fez algo errado, desrespeitando o ensinamento do próprio pai. Se o filho chegar ao pai arrependido e pedir perdão, o que você acha que vai acontecer? É isso mesmo. É claro que o pai perdoará o filho arrependido. Mas continue raciocinando comigo. Será que o pai não ficaria muito mais contente se o filho o obedecesse ao invés de desobedecer e pedir desculpas? Certamente a obediência traria maior alegria àquele pai.
Assim também Deus nos perdoa quando erramos e arrependidos pedimos perdão pelos pecados cometidos. Mas certamente Ele prefere o nosso respeito, a nossa obediência. Ele prefere que não pequemos, conforme estudamos em 1 João 2:1. Querido amigo, o povo de Judá teria que aprender essas verdades claramente apresentadas por Deus através do seu servo Miqueias. Na verdade, todos nós temos que aprendê-las, mas muitos têm deixado de entender que Deus é absolutamente justo em todas as suas reivindicações. Temos que recordar constantemente do encorajamento que o autor da carta aos Hebreus nos deu. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça. Hebreus 13, 8 e 9. Quando estivermos perante Deus em julgamento, seremos julgados de acordo com os nossos atos, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 5:10. Esse julgamento será correto e perfeito. Não haverá apelação, não haverá escapatória, nem para pedirmos perdão para alguém superior. Não, Deus não é injusto. Deuteronômio 32, 1 a 6 deixa isso bem claro. A única resposta para o pecador, e todos nós somos pecadores, é nos rendermos completamente à vontade de Deus, depositando nossa fé pessoal na graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Temos que lembrar, portanto, que Deus tem tanta capacidade por ser poderoso, como tem necessidade de castigar o pecado. Por quê? Porque Ele é justo e santo. Não nos enganemos. O povo de Deus, nos dias de Miqueias, deveria ter consciência dessa verdade. Porém, apesar das diversas advertências, eles não se emendavam e, por isso, mais uma vez, foram severamente repreendidos. Então, o título que nos ajuda a entender o conteúdo desses versos é visto nessa frase: o salário do pecado é a destruição. Eu repito, esse é o título para o estudo que estamos fazendo em Miqueias 6, 9 a 16. O salário do pecado é a destruição. Muito bem. Conforme vimos no programa passado, na primeira fase do julgamento, Deus deu oportunidade para que o povo o acusasse de algum erro. Mas também vimos que o povo não conseguiu argumentar, não conseguiu manter a sua controvérsia diante dos argumentos que Deus colocou diante do povo. O próprio povo não conseguiu apresentar nenhuma queixa. Agora, nesse texto, o Senhor trouxe as suas declarações, o Senhor trouxe as suas acusações contra o povo, por meio de perguntas feitas para mostrar a culpa deles. Nas perguntas, Deus foi fazendo o povo pensar. O próprio Senhor, então, os conclamou. As interrogações desse parágrafo vêm do próprio Deus e a palavra dele sempre merece atenção, sempre merece respeito. Quando lemos as Escrituras, Deus está falando conosco. Portanto, devemos mostrar reverência e respeito por tudo quanto ele fala. As perguntas do Senhor acusaram o povo de várias ofensas, de desonestidade no comércio, de violência e de mentiras. Querido amigo, quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos que nada mudou. A violência e a desonestidade ainda dominam a vida das pessoas. Muitas empresas incentivam os funcionários a mentir para aumentar os seus lucros. O servo de Deus no meio desse mundo corrupto precisa mostrar a sua lealdade a Deus e resistir a essas tendências pecaminosas. Na parte final do texto, Deus já tinha apresentado suas acusações e provas, e agora chegava a sentença da pena imposta ao povo pelos seus crimes cometidos. Ele mesmo os castigaria. Eles sofreriam fome e, mesmo tentando proteger os seus bens, perderiam tudo. E o motivo desse castigo
foi apresentado de um modo claro e objetivo. Eles praticaram as obras da casa de Acabe. O rei Acabe, querido amigo, você deve se lembrar, ele foi influenciado pela sua mulher Jezabel. Ele foi um dos piores reis da história de Israel. A sua história está descrita no livro dos Reis, dos capítulos 16 a 22, no primeiro livro dos Reis. Sua influência também atingiu o povo de Judá, até o ponto dos reis de Judá agirem como ele agiu. E um dos reis de Judá se casou com a filha de Acabe. Leia toda essa história no livro de 2 Crônicas também, capítulo 21. Mesmo sendo o seu povo, o povo de Judá, o juízo de Deus aconteceria sem qualquer impedimento. Então, o princípio que o texto nos apresenta é visto nessa frase que pode ser aplicada, deve ser aplicada em nossas vidas. Por desagradar a Deus, todos os pecados serão completamente punidos. Eu repito, esse é o princípio que temos que aplicar em nossas vidas. Por desagradar a Deus, todos os pecados serão completamente punidos. E nesse texto encontramos 5 considerações de Deus contra os pecados. A primeira consideração divina contra os pecados revela que Deus conhece detalhadamente o proceder humano. Versículos 9, 10 e 11. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável éfa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O versículo 9 introduz essa última seção, e o significado é contundente. Com a sua voz, Yahvé clama a cidade, e é sábio prestar atenção ao seu nome. Prestem atenção à vara de castigo, aquela que ele designou para tal. Deus agora revela por meio de Miqueias os pecados que merecem o seu castigo, que merecem a sua vara de castigo. Fica claro que aquele povo tinha se enriquecido com o fruto, com o resultado da impiedade. É interessante percebermos no versículo 10 uma referência à medida, ao éfa reduzido, a um éfa minguado, isto é, um éfa desonesto. O éfa era uma medida para alimentos secos, que media aproximadamente 35 a 37 litros, enquanto o bato era medida para os líquidos. Esse éfa reduzido, esse éfa minguado, defraudava o comprador. Eram balanças desreguladas que traziam lucros aos comerciantes desonestos. Esses pesos desonestos e desiguais tinham sido proibidos pela lei, conforme Levítico 19 e Deuteronômio 25. Eles também foram motivo de repreensão e advertência do profeta Ezequiel. O profeta disse: tereis balanças justas, um éfa justo e um bato justo. Ezequiel 45:10. Deus sabia que a prosperidade que os poderosos usufruíam tinha sido conquistada desonestamente e, por isso, sofreriam o seu castigo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, a segunda consideração divina contra os pecados revela que Deus aponta as causas da punição. Versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Nesse verso 12 é mencionada a explosão da violência. Não somente se enriqueciam defraudando, sendo desonestos, mas o faziam com violência. Mas, além da desonestidade, da violência, Miqueias também aponta para a mentira. Para encobrir os seus erros, eles mentiam e também enganavam os que fossem adverti-los. As suas bocas eram usadas para ludibriar os indefesos.
Deus, que via todo esse procedimento, não podia deixar sem castigo essas práticas iníquas. Faz alguns anos que foi publicada numa revista popular dos Estados Unidos um artigo com o título "Todo mundo é desonesto". O autor citou uma pesquisa em que foram entrevistados mais do que 25 mil pessoas, e em todo esse tempo, por toda essa quantidade de pessoas, não se encontrou uma só pessoa completamente honesta. E o que chamou mais atenção nessa pesquisa é que, segundo os seus realizadores, até os religiosos apareciam como tão desonestos quanto os demais. O povo de Israel, e especialmente a cidade de Jerusalém, se conduzia igual ou pior que os seus vizinhos pagãos e incrédulos. Por isso, Deus condenava esses pecados. E a terceira consideração divina contra os pecados revela que Deus mesmo executará a punição. Veja o versículo 13. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Querido amigo, Deus anunciou qual seria o castigo pelos pecados cometidos. E nesse verso se emprega o tempo perfeito para indicar quão certo seria esse castigo. Em algumas ocasiões, os profetas expressavam com plena certeza aquilo que ainda iria acontecer no futuro. Como Deus é eterno, o passado, o presente e o futuro estão para ele na mesma dimensão. Se os habitantes de Jerusalém não abandonassem a violência e a injustiça, ocorreria com eles o mesmo que ocorrera com Samaria, que fora derrotada pelos assírios em 722 a.C. E sabemos que, infelizmente, Jerusalém não se arrependeu e foi derrotada, foi invadida pelo exército babilônio em 586. A quarta consideração divina contra os pecados, então, revela que toda tentativa humana de se livrar do castigo é completamente inútil. Versículos 14 e 15. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Versículo 15. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Querido amigo, nesses versos temos as consequências dos pecados. Parece até uma citação de uma parte da lei, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28. Podemos até imaginar Miqueias sentado com sua cópia da lei nas mãos, mostrando aquilo que Judá receberia pelos seus pecados. Pelos pecados cometidos, não havia nada que pudessem fazer para mudar a situação. A humilhação do povo terá lugar em meio à abundância. Haveria o que comer, porém sofreriam fome. Não colheriam o que tinham semeado, não beberiam o vinho das parreiras que tinham plantado, não seriam ungidos com azeite das suas oliveiras. Essas palavras provavelmente se referem à futura vinda dos inimigos que devastariam seus territórios, roubando toda a produção do seu trabalho. Seria uma situação arrasadora. Passariam por uma tribulação terrível por causa dos seus pecados. E aí então chegamos à última consideração divina sobre os pecados. A quinta consideração divina sobre os pecados revela que a imitação do ímpio era o motivo da punição. Versículo 16. Porque observasse os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andasse nos conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação e dos seus habitantes um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbio dos povos. Finalmente, o verso 16 mostra o motivo do castigo. Tinham imitado os reis iníquos de Israel.
são mencionados o rei Onri e é mencionado a dinastia de Acabe. Todos os reis de Israel foram reis que cultuaram outros deuses. O resultado desses ímpios foi proporcionar a Judá ruína, zombaria e insultos. Querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo, temos que perceber que esse triplo castigo corresponde exatamente ao triplo pecado de fraude, violência e mentira. Deus é completamente justo. Nada passa desapercebido do seu justo olhar. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê um digno proceder diante dele e diante dos homens. Um grande abraço e até o próximo programa.